terceira edição, Onde Volta Jatobá, que foi o teu primeiro livro publicado? Foi o primeiro livro. Ó, tá aí um grande equívoco meu. Sempre achei que o teu primeiro livro, onde falou-se de você, o prêmio em Cuba, e começou a falar de você, tivesse sido Crônicas da Vida Operária. Quer dizer que Sabor de Química foi antes e o resultado direto dessa tua vivência em São Miguel Paulista. Perfeito, porque Eu o já Sabor tá de vendo, Química tá ele surgiu aprendendo. em função desses contos que foram produzidos na escola. Foram 2 contos que eu produzi e enviei para algumas revistas literárias. Felizmente, naquele período, vamos dizer assim, dos anos 70, nós tínhamos várias revistas literárias importantes que incentivavam, né, davam prêmio. Saudosa Escrita, Escrita e ficção no Rio. Exato, Ficção no Rio. exatamente. Então eu mandei os 2 contos, um para uma revista, outro para outro, e ganhei o concurso das 2 revistas, né? Então eu achei que eu estava no caminho certo, que eu estava pelo menos fazendo Aí uma literatura. ganhou autoestima, ganhou confiança, Claro. E foi fundamental para a tua trajetória, né? Rony, eu queria fazer uma interrupção, já que a gente está falando de São Miguel Paulista, a tua formação, a tua moradia nessa região. Eu queria convidar o telespectador para ver aqui com a gente um trecho da crônica Último Sonho, que está no livro Pavão Misterioso, de Rony Walter Jatobá. Numa manhã de fevereiro de 1996, deitado no leito de um hospital em Hermelino Matarazzo, o guarda bancário, Arley dos Santos, pensava no fim do ciclo de sua vida. Em obediência às ordens da enfermeira de plantão, estava em jejum há 2 dias. Doía muito o ferimento à bala que abriu um buraco na barriga durante um assalto. Estava vivo, por enquanto. Ainda tinha consciência disso. As forças fugiam a cada instante. Embora um líquido vermelho penetrasse, gota a gota, em suas veias doloridas. Nada tinha sido fácil em 26 anos de existência, mesmo sem noção de cada dia roubado da morte. Foi dado de presente assim que começou a caminhar. Quando era grandinho, ficou sabendo de toda a história, já morando em São Miguel Paulista. A verdadeira família estava longe, muito longe. Quem sabe Bahia. Os pais adotivos, João e Elvira, nunca tocavam no assunto. Em casa, Arley fazia de tudo, a troco de nada. Era espancado, não por causa do que fazia, mas por causa do que poderia fazer. Nada tinha sido fácil. À noite, já bastante combalido, Arley abraça o travesseiro e sonha. Sonha com seu próprio vulto num lugar bonito. Tão bonito que só vira em revistas ou na TV. Era cercado de areia branca, um rio de água cristalina, em corredeiras. Ao longe, além da vegetação rasteira, quebrava o mar. Era um homem feliz. Havia saído logo cedo, sem caminho certo, vendo o mundo. Andou até a beira das ondas, depois seguiu de costas, contando os passos, pisando forte para deixar seus rastros na areia fofa, como se nada pudesse apagar a sua passagem. Está aí um trecho de Último Sonho, belíssima crônica de Rony Walter Jatobá, que está nesse livro, O Pavão Misterioso, que é uma coleção chamada Território Brasileiro, publicada pela Geração Editorial, que inclui, deixa eu mostrar rapidinho aqui, também O Céu e o Fundo do Mar, de Fernando Bonassi, e O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, de Marçal Aquino. Uma coleção, né, que está publicando autores brasileiros, chamada Território Brasileiro. Rony Walter, aí está o caminho da crônica, e a crônica, de uma maneira, isso não vai nenhuma demérito, muito pelo contrário, escrita como se era escrita antigamente, contando a história do cidadão comum, sendo mais crônica do que hoje em dia, acho que, modestamente, as pessoas fazem uma confusão entre o que é artigo, pensata e crônica, e você faz uma crônica contando aí a história de um guarda baleado nos seus últimos momentos num hospital, na periferia de São Paulo. Falta voz a essa, sem a menor conotação ideológica nessa história, mas
Falta voz, a esse termo desgastado, aos excluídos na literatura brasileira? Eu acho que falta muito, né? Eu, como fui durante um certo tempo um excluído, quer dizer, eu sempre achei que quando eu fosse escrever alguma coisa, eu escreveria sobre essas pessoas. Era até uma forma, vamos dizer assim, de eu pagar essa temporada que foi, vamos dizer assim, foi difícil em São Miguel Paulista, mas foi muito solidária. Essas pessoas são muito solidárias, né? Então eu sempre pensei que quando eu fosse escrever sobre alguém, eu escreveria sobre essas pessoas e sobre a minha vivência, né? Se você pegar a literatura brasileira, sei lá, o pobre entra muito pouco, né? Ele entra, a grande maioria da população entra muito pouco nessa literatura. Claro que temos exceções. Você pega, por exemplo, vamos dizer, as grandes sagas migratórias no Brasil, né? Nos anos 50, chegavam mais de 500 mil migrantes nordestinos e nortistas aqui na Estação do Brás, em São Paulo e tal, e você não tem uma literatura que fala disso. Quer dizer, pô, você tem as grandes sagas para o Acre, quer dizer, você tem as grandes sagas para o Amazonas, quer dizer, raramente você vê o escritor... Rio Grande do Sul, então, nem se fala. E nem se fala. Os escritores gaúchos se debruçaram muito sobre claro, essa... Perfeito. Mas aqui em São Paulo você não tem muito sobre isso, né? Quer dizer, você não tem uma literatura. Então eu tento dar a minha contribuição literária, claro, preocupado com um texto, vamos dizer assim, bem literário, agradável, mas preocupado com esse lado social tão pouco enfocado na literatura, né? Então eu, por exemplo, com essa antologia com Palmas de Medida, eu fui incluído na antologia porque, de certa forma, eu tento colocar, uma das poucas pessoas que colocaram, poucos escritores, a questão do migrante no retorno à sua terra de origem. Quer dizer, muita gente já escreveu sobre, vamos dizer assim, o nordestino vindo para a cidade grande, né? Com Palmas de Medida, que é uma referência ao poema de João Cabral de Melo Neto, Morte, Vida Severina, Perfeito. Poeta abordado aqui com o professor João Alexandre Barbosa. Certo. Essa antologia que é organizada por Flávio Aguiar, com prefácio de Antônio Cândido, ilustrações de N. Skeff e com textos de vários autores brasileiros das mais variadas épocas. Perfeito. De Graciliano Ramos a Jorge Amado, de Hugo de Carvalho Ramos a Euclides da Cunha, de Afonso Arinos a Joaquim Nabuco, de Franklin Távora a José Bonifácio Andrade Silva. Uma bela seleção. Rony Walter Jatobá, Dom Pedro Casaldáliga, Márcio Souza. É muito legal a ideia, né? Deste volume aqui, publicado pela Boitempo Editorial. Quer dizer, e eu com meu erro aqui de cronologia, depois do Sabor de Química veio Crônicas da Vida Operária, depois aqui temos aqui espalhados fora da ordem cronológica várias das tuas atuações, seja no campo da ficção, seja no campo do ensaio, como o livro de Juazeiro, Guerra no Sertão, né? Que fala essa é uma parte, vamos dizer assim, durante o tempo que eu trabalhei na Abril, foi muito interessante que eu comecei a trabalhar também na área histórica. Eu fui um pioneiro em escrever, por exemplo, fascículo na área de história, no fascículo Nosso Século. E depois trabalhei em Retrato do Brasil, também um fascículo sobre o nosso século, vamos dizer assim, esse período brasileiro. E eu tenho uma facilidade muito grande também de trabalhar com a história brasileira. Se transpor, né? Para... E foi isso que eu fiz. E talvez é um sonho meu de um dia escrever bastante história também, né? Deixar um pouco a ficção de lado e pesquisar. Uma coisa ajuda a outra, né? Uma coisa, de Perfeito. certa forma... eu acho que, de certa forma, ajuda você a compreender um pouco melhor esse país, né? Rony Walter Jatobá, agradecendo aqui a tua presença na literatura e desejando boa sorte aqui ao Pavão Misterioso. O mais recente é esse, né? Esse é o mais recente. Que é uma reunião de crônicas que você escreve já durante algum tempo no Diário Popular aqui de São Paulo, né? Há 3 anos eu escrevo no Diário Popular. E aqui o Pavão Misterioso, que faz alusão a um velho cordel nordestino que depois foi musicado por Edinardo, né? Pavão Misterioso, Pássaro Epígrafe dele, exatamente, né? Epígrafe dele. E essa história, quer dizer, foi baseada no Pavão Misterioso, no cordel, que é dos anos 30, mas eu transporto essa história para São Paulo dos anos 30, né? Que é uma São Paulo que eu conheço bastante, porque eu pesquisei bastante a história de São Paulo nesse período, dos anos 20, dos anos 30. Apesar de ter chegado aqui nos anos 70, mas aí você voltou lá para trás. Mas é porque eu gosto muito de São Paulo. Legal. Rony Walter Jatobá, muito obrigado pela tua presença na literatura e boa sorte na trajetória de todos os teus livros e os próximos. Eu que te agradeço. Viu? Muito obrigado. Nossa próxima dica de leitura também dá uma volta no interior baiano.